2. Campeonato Mineiro. Cruzeiro 1, Tombense 0. RT 2, Vila Nova 1. Uberlândia 2, Caldense 0. Campeonato Gaúcho. Grêmio 1, Veranópolis também 1. Apenas 7 jogadores da seleção brasileira se apresentaram no hotel em Guarulhos ontem. O lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, puxaram a fila. Chegaram depois o zagueiro Gil, o meia Diego, os goleiros o Everton e Anderson e por último o atacante Diego Souza. O volante Paulinho e o meia Renato Augusto, que tinham chegada marcada para a noite de domingo, foram liberados pela comissão técnica para passar a noite com suas famílias e se apresentarão no hotel na manhã de segunda-feira, assim como o lateral direito Fagner, o atacante Dudu, o zagueiro Miranda, o lateral esquerdo Felipe Luiz e o meia William. Eles se apresentam dentro de instantes. Hoje às 16 horas no CT do Corinthians, o técnico Tite, que também já está concentrado com toda a sua comissão técnica, vai comandar o primeiro treino da preparação para os jogos contra o Uruguai, quinta-feira em Montevidéu, e Paraguai dia 28 na Arena Corinthians. Essa atividade terá apenas 14 jogadores. Os outros 9 entrarão em campo somente na terça-feira às 15 horas no CT do São Paulo. De forma invicta, a seleção brasileira sub-17 conquistou o campeonato sul-americano da categoria na noite de ontem no Chile. Jogando pelo empate contra o time da casa, que seria campeão se vencesse o duelo, a equipe nacional venceu por 5-0 em duelo disputado na cidade de Roncagua. O palmeirense Alanzinho marcou 3 vezes, enquanto Paulinho do Vasco e Lincoln do Flamengo fecharam a goleada. Defendendo o título de 2015, o Brasil terminou o hexagonal final com 13 pontos, 4 a mais que o Chile, vice-campeão. Além dessas duas seleções, Paraguai 8 e Colômbia 7 se classificaram para o Mundial Sub-17, que será realizado em outubro lá na Índia. Essa foi a 12ª vez que a seleção brasileira Sub-17 levantou o troféu do Sul-Americano na categoria, disputado desde 1985. Agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. Últimas notícias. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2015 está liberado para os trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Também estão liberados o pagamento dos servidores públicos com inscrições de finais 8 e 9. Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa em todo o país. Os servidores sacam o valor no Banco do Brasil. O prazo final para todos os trabalhadores receberem o benefício é dia 30 de junho. Com o pagamento, o governo federal finaliza a liberação de recursos do abono salarial de 2015. O chefe de divisão do Seguro-Desemprego e abono salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Biratã, lembra que os benefícios ficarão disponíveis para saque até 30 de junho. Independentemente da data do aniversário do trabalhador, o prazo final para o saque é até 30 de junho. Depois dessa data, o valor retornará ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O governo da Rússia pôs em seu ponto de mira as testemunhas de Jeová e pediu à justiça que proíba toda a atividade dessa organização religiosa que conta com 175 mil seguidores no país. O Ministério da Justiça solicitou ao Supremo Tribunal a proibição do Centro de Direção das Testemunhas de Jeová na Rússia após investigar sua atividade, que considera contrária às leis russas e aos próprios estatutos da organização. Não entendemos que o objetivo perseguem as autoridades. Se olhar por onde olham, nos parece um sem sentido. Achamos que se trata de uma equivocação que finalmente ficará nisso. E o Ministério da Justiça retirará sua ação, disse a Agência F, o porta-voz da comunidade religiosa na Rússia, Ivan Belenko. O edifício Bonn Center, que marcou por quase 50 anos a paisagem de Bonn, no noroeste da Alemanha, foi implodido. A explosão durou poucos segundos e se tornou um grande evento na cidade. Centenas de moradores e jornalistas acompanharam a implosão. No local, será construído um novo complexo de edifícios até o ano 2020. O Ministério da Educação abriu as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, deve receber hoje as 11 caixas com documentos dos 83 pedidos de investigação da PGR para investigar políticos citados nas delações da Odebrecht. O Banco Mundial anunciou neste domingo 57 bilhões de dólares em financiamento para a África subsaariana nos próximos 3 anos fiscais. Desse total, 45 bilhões de dólares serão provenientes da Associação Internacional de Desenvolvimento, o Fundo do Banco Mundial, que fornece subsídios e empréstimos sem juros para os países mais pobres do mundo. Cerca de 1.500 pessoas se reuniram neste domingo no Parque Independência de Santo Domingo para receber a tocha contra a corrupção que percorreu a República Dominicana durante 7 dias para exigir que os envolvidos
nos subornos admitidos pela Odebrecht sejam submetidos à justiça. 6h43 em Manaus. Quase 100 embarcações foram apreendidas e 291 notificadas por apresentarem irregularidades durante os primeiros meses de 2017 aqui no Amazonas. A informação é da Marinha do Brasil. Falta de tripulação, ausência de documentos e equipamentos de salvamento e segurança estão entre as principais irregularidades encontradas. Passageiros também podem denunciar. Em 2016 foram 20.034 abordagens durante as fiscalizações nos rios do Amazonas. As ações resultaram em 2.723 notificações e 894 apreensões. Nos primeiros meses de 2017, já foram realizadas 1.429 abordagens, que resultaram em 291 notificações e o total de 96 apreensões. De acordo com dados do comando do 9º Distrito Naval, que atua nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, as inspeções navais abrangem as áreas portuárias e calhas dos rios diariamente. 6h44. O presidente Temer recebeu o telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi a segunda conversa telefônica entre os dois quando trocaram impressões sobre as reformas em curso nos dois países. Trump esperou acompanhar as transformações por que passa o Brasil e cumprimentou o presidente brasileiro pelos resultados já alcançados. Temer sublinhou que uma série de indicadores econômicos recentes permite afirmar que o crescimento da economia e do emprego já retornou e enfatizou a importância de aprofundar uma agenda bilateral para o crescimento. Comentou também que ao longo da próxima semana terá contatos com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e o Conselho das Américas, onde reiterará a importância dos vínculos bilaterais e o potencial crescente da economia brasileira. Por iniciativa de Trump, os dois mandatários trataram também de temas da atualidade regional e acertaram manter contato regular, deixando abertos os canais diretos de diálogo, tendo estabelecido que voltariam a falar-se a qualquer momento em que se apresente questão de interesse mútuo. A lista da Procuradoria-Geral da República pedindo ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 83 de investigação contra citados nas delações de diretores da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato reacendeu o debate no meio político sobre a necessidade de mudanças no sistema eleitoral brasileiro. A busca de uma alternativa ocorre em meio a críticas à tentativa de aprovação de uma possível anistia ao chamado Caixa 2. A prática do Caixa 2, dinheiro não contabilizado oficialmente nas prestações de contas eleitorais, levou inclusive à prisão de deputados acusados de a utilizarem em suas campanhas. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir ação penal contra os deputados federais Vanderlei Loubert, PT de Mato Grosso do Sul, e Nelson Maurer, PP do Paraná, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro associados à prática. Na semana passada, o STF havia tornado réu o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, pelos mesmos crimes, envolvendo o recebimento de recursos para a campanha e que seriam oriundos do pagamento de propina. A China instalou mísseis Dongfeng de alta precisão e a 1.600 quilômetros de alcance nas proximidades de Taiwan, segundo revelou nesta segunda-feira o ministro de Defesa da ilha, Feng Xiquan, perante a Comissão Parlamentar de Defesa Exteriores. Esta instalação junta 6 missões de navios e aviões militares chineses ao redor da China e de Taiwan desde janeiro, e o reforço do poderio aéreo com os caças chineses J-10, J-11, J-15, J-20 e o russo Sukhoi 35 mostram um aumento na intimidação militar chinesa, acrescentou Feng. 6h46 em Manaus. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo em Monteiro, na Paraíba, que os seus opositores rezem para que ele não seja candidato à presidência em 2018. Em clima de campanha, o petista disse que querem evitar sua volta ao poder. Nem sei se estarei vivo para ser candidato em 2018, mas sei que o que eles querem é tentar evitar que eu seja candidato e está longe para decidir candidatura. Só quando tiver convenção do partido, disse ele. A pedido de Lula, a Odebrecht pagou mesada de R$5.000 a um irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de 10 anos a pedido do petista, segundo reportagem da revista Veja desta semana. A informação constaria da delação de Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Segundo Alencar, a empreiteira repassou o dinheiro a José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, ao longo dos 2 governos do petista, 2003
a 2010. A mesada teria sido interrompida quando executivos da empreiteira foram presos. A reportagem não especifica as datas. O Lula também recebia R$6.000. Ele mesmo recebia R$6.000 por conta da prisão dele durante a ditadura e nunca revelou isso a ninguém. Com as dificuldades da base em votar a reforma da Previdência, a percepção entre os aliados é que hoje ainda não há maioria para aprovar a proposta em plenário. O governo decidiu, em conjunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro, inverter a ordem das reformas e votar antes as mudanças na legislação trabalhista. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou neste domingo que o sistema de fiscalização da pasta é forte e robusto, mas não é infalível. Maggi deu a declaração durante a entrevista no Palácio do Planalto, após reuniões ao longo deste domingo com o presidente Michel Temer, associações de produtores de carne e embaixadores de países que importam a carne brasileira. O objetivo dessas reuniões foi discutir medidas para enfrentar a crise gerada pela Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira, e que investigou o envolvimento de servidores do governo em um esquema de liberação de licenças para frigoríficos sem fiscalização. O presidente Michel Temer, durante a reunião com embaixadores dos países que importam a carne brasileira, disse que haverá uma força-tarefa para fiscalizar os frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca. E o presidente Michel Temer foi a uma churrascaria ontem à noite em Brasília, no setor de Clube Sul, com ministros e embaixadores de países que importam a carne brasileira. Depois do jantar, Temer foi questionado sobre a qualidade da carne, disse que estava muito boa e que todos se deliciaram. O presidente disse ainda que ouviu de embaixadores que os representantes dos países presentes ao jantar iriam advogar junto a seus países no sentido de divulgar a tranquilidade em relação ao consumo da carne brasileira. Você está preparado para se aposentar? Aposentado, você sabe se o valor que recebe está correto? Trabalhador, saiba, porque muitas vezes seu pedido de aposentadoria é negado. Participe do programa com o Dr. Cristiano Filho, o programa Valdir Correia. Suas dúvidas serão esclarecidas e as dicas do programa vão ser úteis aos trabalhadores que vão se aposentar e os já aposentados. Fique atento no programa Valdir Correia, que começa daqui a pouco. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai divulgar as notas dos treineiros candidatos que ainda não concluíram os ensaios e o do ensino médio do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Os resultados estarão disponíveis, segundo a autarquia, 0h desta segunda-feira, na página do participante. Já está então disponível. As notas do Enem dos demais candidatos foram divulgadas no dia 18. Os treineiros, no entanto, têm o resultado divulgado depois para que possam participar dos processos seletivos para vagas no ensino superior público, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e bolsas em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. As vagas do ensino superior são voltadas apenas àqueles que concluíram o ensino médio. Um mês após ter sido aprovado pelo Senado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai tomar posse na próxima quarta-feira. Moraes tomará posse em meio a um momento de suspense no mundo político. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. 6 dos 21 frigoríficos investigados exportaram nos últimos 2 meses. A Folha de São Paulo. Temer anuncia auditoria e convida embaixadores para a churrascaria. O Estado de São Paulo. Blairo critica a Polícia Federal e diz que insinuar papelão misturado à carne é idiotice. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Arlindo Cruz segue internado e estado de saúde continua grave após AVC. Valor Econômico. Casa Branca diz que Trump e Temer conversaram sobre Venezuela. Estado de Minas. É surto psicótico grávida depreda agência da Caixa no centro de BH. Recife, Jornal do Comércio. Partidos e produtores europeus pedem suspensão de carne brasileira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Moro diz ter apoio de grande maioria em ações da Lava Jato. 0 hora, Porto Alegre. Acidentes com motocicletas são responsáveis por 80% das mortes no trânsito em Porto Alegre. Jornais locais, agora. Subtenente executado durante latrocínio. A crítica. Feira da Compensa Militar do Exército é morto em assalto. Em tempo. Mais de 280 drogarias irregulares no estado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini.
Operação de rádio, Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus. De Força FM.